Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Vamos neste vídeo, a partir de um relato deste livro chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes, um livro escrito por Ramiro Gama, meditar sobre o tema perdão, visto que o título do relato é Não Perdoar. Porém, antes de avançarmos para o relato em si, vejamos uma pequena introdução sobre o tema, a partir do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos no capítulo 12, de título Amai os vossos inimigos, item 4, a seguinte informação. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo em certos casos parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Uma pequena introdução que irá nos explicar muito do que ocorre no relato que iremos conhecer agora. Bezerra de Menezes, já devotado à doutrina espírita, almoçava certa feita em casa de Quintino Bocaiúva, o grande republicano, e o assunto era o espiritismo, pelo qual o distinto jornalista passara a interessar-se. Em meio da conversa, aproxima-se um serviçal e comunica ao dono da casa: Doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial. Quintino, que fora surpreendido no gabinete de trabalho com um tiro de raspão, que por pouco não lhe atingiu a cabeça, estava indignado com o servidor que, inadvertidamente, fizera o disparo. Manda-o entrar, ordenou o político. Doutor, roga ao moço preso, em lágrimas. Perdoe o meu erro. Sou pai de 2 filhos. Compadeça-se. Não tinha qualquer má intenção. Se o senhor me processar, que será de mim? Sua desculpa me livrará. Prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro, não incomodarei o senhor. O notável político, cioso da sua tranquilidade, respondeu: de modo algum, mesmo que o seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. Percebendo que Bezerra se sentia mal, vendo-o assim encolerizado, considerou à guisa de resposta indireta: Bezerra, eu não perdoo, definitivamente não perdoo. Chamado nominalmente à questão, o amigo exclamou, desapontado: Ah, você não perdoa? Sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino falou irritado: Não perdoo o erro. E você, acha que estou fora do meu direito? Dr. Bezerra cruzou os braços humildemente e respondeu: Meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. A observação penetrou Quintino como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía em bagas, tornou a cor natural
e, após refletir alguns momentos, disse ao policial: solte o homem, o caso está liquidado. E para o moço, que mostrava profundo agradecimento, disse: volte ao serviço hoje mesmo, ajude na compra. E, em seguida, lançou um inteligente olhar para Bezerra e continuou a conversação num ponto em que haviam ficado. Façamos então agora, a partir do conhecimento deste relato de título Não Perdoo, uma conexão com as informações que eu apresentei na introdução deste vídeo aqui. Informações retiradas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 4. Vamos traçar um paralelo entre as informações do Evangelho, as informações de Dr. Bezerra e de Quintino Bocaiúva. E a partir dessa relação, as lições ficarão muito claras para a gente. E é dessa maneira que nós precisamos agir sempre. Todas as informações, estudos, histórias, relatos, vivências e experiências que nos chegam, precisamos levá-las ao exame junto do Evangelho. Proceder toda a nossa experiência a partir das informações que Jesus nos apresenta. E quando eu traço esse paralelo, vou unindo essas pontas, vou entendendo qual é a melhor escolha e qual o melhor caminho a seguir. Sempre baseado no Evangelho de Jesus. Temos a informação de que amar os inimigos para o incrédulo é um absurdo. O que é o incrédulo? É aquele que não crê, é aquele que é materialista, aquele que é orgulhoso, egoísta, vaidoso. É aquele que não é cristão, é aquele que é ateu, é o incrédulo. Então, para estes, amar o inimigo é de fato um absurdo. Voltemos para o relato. Quintino Bocaiúva viveu uma situação desagradável. Um funcionário de sua casa, brincando com uma arma, fez um disparo acidental, sem intenção, mas que quase o acertou. Isso é algo grave, claro que é. Porém, qual é a atitude que um cristão, um crédulo, um espírita tem que ter neste caso? Perdão? O perdão é o caminho. O perdão é a escolha definitiva. Porque todo aquele que se diz cristão é aquele que segue o Cristo. O Cristo naturalmente não condenaria o funcionário como Quintino queria condenar. Então o cristão perdoa, porque Jesus perdoaria. Perdoaria e diria para o funcionário: não cometa o mesmo erro. O espírita deve seguir os preceitos de Jesus, porque todo espírita é naturalmente um cristão. O espírita, então, deve perdoar como Jesus perdoaria. Mas Quintino Bocaiúva não era um espírita. Apesar de ter simpatia, de estar interessado, ele não era um espírita. Ele não dominava as diretrizes espíritas cristãs. Natural sua reação de um homem do mundo, um político, um jornalista, um homem que ainda não tinha ascendido a questões mais elevadas. Ao contrário de Dr. Bezerra, que ali já era um espírita praticante,
Porque tem espíritas não praticantes. São aqueles que se dizem espíritas, mas não perdoam, não fazem caridade, não trabalham, não servem ao outro, não estudam, não leem. Então, esses são falsos cristãos, falsos espíritas. Que é natural. Encontraremos isso em qualquer lugar, qualquer religião, qualquer ambiente. Então, para Quintino Bocaiúva, naturalmente, o caminho mais certo seria o da condenação do funcionário. O funcionário se tornou um inimigo para Quintino Bocaiúva, porque quase o matou, quase acertou um tiro na cabeça dele. E ele, como homem do mundo, não aceita aquele erro. E os homens do mundo não aceitam erros. Por isso que Jesus disse, vós sois de baixo, eu sou de cima. Porque Jesus nunca foi do mundo. Eu sou do mundo. Você é do mundo. Eu sou do mundo ou estou no mundo, buscando a minha redenção e a minha melhoria. Eu estou no mundo. Eu não sou do mundo. E assim tento proceder. Espero que a maioria consiga entender e buscar não ser do mundo. Porque quando eu sou do mundo, eu fico no mundo. Fico na matéria. Me acorrento às questões físicas, materiais. E aí eu sofro. Para estes, é um absurdo perdoar. Aquele que tem na vida presente, e a vida presente é tudo para ele, como no caso desse político, ele não vê no inimigo senão um ser nocivo. É o caso da história. O funcionário se tornou um ser nocivo, perigoso, que precisava de punição. Precisava de punição. Porque perturbando sua tranquilidade, como o funcionário perturbou. Há um paralelo aqui da instrução do Evangelho com o relato, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. No caso do relato, Quintino Bocaiúva desejava se livrar daquele funcionário, que quase o matou. Então, tira esse ser daqui. Eu não quero ele aqui. Ele precisa ser punido. Aí eu pergunto, ele precisa ser punido ou reeducado? Nós vamos para o relato já. Daí o desejo de vingança. E Quintino Bocaiúva agasalhou no coração o desejo de vingança. Quero me vingar dele com, naturalmente, a punição judiciária. Vingança. Grave erro. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Ele poderia guardar rancor, guardar uma série de coisas, se ele perdoasse pela metade. Mas não foi isso que aconteceu. Vejamos o caso em si. Quando ele diz, depois do funcionário se apresentar junto de um policial, de modo algum, vou lhe desculpar, vou lhe perdoar, mesmo que o seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. Veja o absurdo que este homem estava provendo a quem cometeu um erro. Você não ficará sem punição. Como se ele detentesse o judiciário na mão, as leis na mão, a punição na mão, a sentença na mão. Não ficará sem punição. É a arrogância, a petulância, a soberba.
Não desculpo e você não ficará sem punição. Esse é o incrédulo, esse é o descrente, esse é aquele que não tem nenhuma conexão com Deus. Que não faz as coisas que Deus pede, que não age como Jesus nos solicita. Age exatamente o contrário. O homem do mundo age dessa maneira. Não desculpo de modo algum. Seu ato não ficará sem punição. Doutor, em lágrimas roga ao moço preso, perdoe o meu erro. Ele pede perdão. Ele pede perdão. Sou pai de 2 filhos. Se o Dr. Bezerra não estivesse naquele momento, aquele homem seria encarcerado, seria processado, perderia o emprego, colocaria em risco a vida dos filhos, da família. Tudo isso foi evitado. Tudo isso foi evitado. Mas não por Quintino Bocaiúva. Não. Mas por um verdadeiro espírita. Dr. Bezerra de Menezes. E assim todo espírita deve agir. Deve agir sempre, em qualquer local, qualquer momento. A partir das diretrizes de Jesus. Perdão, perdão sempre. O Senhor, se me processar, que será de mim? Em nenhum momento Quintino Bocaiúva pensou no outro. No medo do outro, na insegurança, na inquietude. No futuro. Futuro. Porque é lógico, ele estava assustado. Ele já aprendeu a lição, entendeu o equívoco. Se voltar a cometer o erro, será punido. Mas nessa primeira vez não havia necessidade de punição. Mas tudo bem. Quintino Bocaiúva, então, observa Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, naturalmente, não está feliz. Não está concordando com o algoz. Nesse momento, Quintino é um algoz. Vendo-o encolerizado, considerou a guisa de resposta indireta. Bezerra, eu não perdoo. Ele diz com todas as letras, eu não perdoo. Definitivamente não perdoo. Tá certo. É a opinião de Quintino Bocaiúva. Ah, você não perdoa, disse Dr. Bezerra. Não perdoo o erro. Não perdoo o erro. E você acha que eu estou fora do meu direito? Quintino Bocaiúva se viu no direito de não perdoar, de processar, de, entre aspas, levar à vida do funcionário um terrível problema. De levar à vida do funcionário dor e sofrimento que podem ou poderiam ser evitados por ele. Olha o poder que ele tinha na mão. De tranquilizar ou de inquietar. De auxiliar ou de derrubar. Coloquemos a seguinte situação rapidamente. Imaginemos que ele processa, ele demite o funcionário vai para a cadeia. Os filhos ficam sem o pai. Na cadeia esse homem se revolta. Na cadeia então ocorre algum evento em que ao invés de ele ficar 2 anos, ele fica 10 anos. Os 2 filhos crescem sem o pai, se tornam revoltados, rebeldes, criminosos. Temos 3 vidas destruídas pela falta de um perdão. Estes criminosos, que poderiam ser pessoas naturalmente civilizadas e corretas, só se tornaram criminosos porque um homem não o perdoou e naturalmente as questões foram caminhando pelo desvirtuamento de todos, porque faltou o perdão. Aquele homem pode ser, naturalmente,
se perder e desejar vingança contra aquele que simplesmente não o perdoou por um erro, um equívoco, uma falha, que não gerou mal a ninguém. Lembremos que não gerou mal a ninguém. Quais consequências virão a partir da minha escolha? Devemos pensar nisso. Como quais consequências viriam do não perdão de Quintino Bocaiúva? São assim que nascem os crimes, as vinganças, as obsessões, quando não há o perdão integral, quando não há o amor, fraternidade e a caridade. Indulgência e benevolência são absolutamente necessárias para todos. Ah, você não perdoa? Não, eu não perdoo. Não tenho esse direito? Dr. Bezerra, então, mestre do conhecimento espírita cristão, diz: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar. Você tem esse direito, eu tenho, nós temos. Não quero perdoar. Não vou perdoar. Tá bom. Contudo, contanto, desde que você não erre. Você não perdoa? Tudo bem, então não erra. Pode ser? Acordo feito? Não erre e ninguém lhe cobrará o perdão. Mas, se errar, se cometer um só erro, mas desse tamanho aqui, perde o direito de não perdoar. O que você acha? Essa tempestade cerebral ocorreu na cabeça de Quintino Bocaiúva. A observação de Bezerra penetrou Quintino como um raio. Você não quer perdoar o seu funcionário? Então não erra. Só isso. Não precisou doutrinar Quintino Bocaiúva, não precisou entregar para ele o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisou de palestra, nada. Bastou ele dizer, contanto que não erre. Contanto que você não erre, fica isento de perdoar. Veja como as questões de Deus são simples. As diretrizes de Jesus são tão simples e básicas que elas estremeceram o mundo quando Jesus as apresentou à humanidade. O mundo tremeu. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía em bagas. Veja o conflito interno deste homem. Tornou a cor natural, então passou-se um tempo, e após refletir alguns momentos, disse ao policial, solte o homem, o caso está liquidado. Ele não disse, eu te perdoo. Notem, ele não disse para o homem, eu te perdoo, está tudo bem, procura não errar, presta atenção, está tudo certo, vamos em frente, estamos juntos, bababá. Não, ele falou, solte o homem. Como se estivesse numa categoria mais alta e o homem mais baixo, né? Solte o homem, volte ao serviço hoje mesmo e ajude na copa. Continuou um mandão chatão. Um mandão, político jornalista, que não sabia nada das verdades imortais de Jesus, mas que teve uma lição inesquecível, porque eu garanto, Quintino Bocaiúva nunca mais esquecerá essa lição, como espero que nós também não esqueçamos ela. E por fim, para encerrar,
nossas reflexões, eu trago do livro chamado Livro da Esperança, o nome é ótimo, ditado pelo Espírito Emmanuel, recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, a lição 71, de título Diante da Vida Social. Por que eu trago essa lição? Porque Dr. Bezerra estava na casa de um político. Ele não estava insulado, enfiado 24 horas numa casa espírita, numa igreja, num templo, rezando, num convento, num monastério, enfim. Não. Ele estava numa relação social que não tinha nada a ver com o espiritismo, mas o assunto era o espiritismo. Então ele estava numa vida social. E ali ele resolveu uma questão muito séria. De desdobramentos, muito sérios. Com uma simples colocação, ele colocou ponto final àquela situação difícil. Bom, trago aqui apenas algumas partes da lição, não vou lê-la toda, que diz assim: espiritualidade superior não se compadece com o insulamento. Não se compadece com o insulamento. Vejamos o caso de Dr. Bezerra. Se o trabalho é a escola das almas na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Então, é no contato social que nós aprimoramos as lições, que as colocamos em prática. Não é sempre somente dentro de uma casa espírita ou de uma casa religiosa. É na rua. É onde há necessidade, também ali há o convite para levarmos o que é de melhor dentro de nós. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. É o caso da lição. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso é necessário estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Foi o que Dr. Bezerra fez. Ele estendeu a Quintino Bocaiúva e também ao funcionário todo o bem que felicita ele. Qual é o bem que felicita ele? O Evangelho de Jesus. E por tabela, logicamente, o policial também levou uma bela lição para casa. Que esperamos tenha sido útil também para ele, que observou tudo, apesar de não fazer parte do enredo. Que história linda do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Reflitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.